Vamos ver o dilema de um pesquisador quando ele confronta questões difíceis, como o incesto, as doenças degenerativas ou uma investigação de paternidade. Quem eu achava que era meu avô, eu descobri que era meu pai. A geneticista Mariana Zatz e o psicanalista Jorge Forbes relatam dramas que eles próprios encontraram no dia a dia do Laboratório de Aconselhamento Genético da Universidade de São Paulo. Histórias como a do casal que recorreu à tecnologia para saber se deveria ou não ter filhos. E situações onde os testes genéticos sozinhos não podem determinar uma decisão. O sentimento das pessoas tem que ser levado em conta. E a alegria do resultado ter sido negativo foi assim, não dá para explicar, foi inexplicável. Quais são as regras? Qual o limite? Veja agora no Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. Um núcleo de pesquisa avançada dedicado ao estudo do código genético, das doenças ligadas à hereditariedade e às células-tronco. Ao mesmo tempo, uma clínica com aconselhamento a pacientes que carregam no DNA características que podem afetar a própria vida e dos descendentes. O Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo é referência na área de genética no Brasil. O protagonismo colocou os profissionais diante de dilemas. Ao longo da carreira, Mariana Zatz, coordenadora do centro e uma das maiores especialistas no assunto, coleciona situações em que valores éticos foram colocados em xeque. Assuntos tão difíceis de se lidar apenas aos olhos da ciência que exigiram o auxílio da psicanálise, o que trouxe o médico Jorge Forbes ao time. As experiências vividas por eles, os avanços da genética e as consequências deste conhecimento viraram um livro. De forma clara e direta, Mariana coloca o assunto em discussão, em genética, as escolhas que nossos avós não faziam. Eu acho que a gente poderia começar tentando delimitar o que hoje já é fato em termos de pesquisa genética, o que pode vir a ser fato em pouco tempo e o que a gente ainda está longe de conseguir. O que, professora? O que é fato é que hoje você pode, a partir do estudo genético, diagnosticar inúmeras doenças. E quando você diagnostica uma doença genética numa família, você pode saber se existe risco de repetição para futuros filhos. Você pode oferecer um diagnóstico pré-natal, você pode saber logo no início da gestação se um casal que tem risco de doença genética, se aquele feto vai ter ou não a doença genética. Então isso já é fato, são exames que já são conhecidos há muito tempo. Você já pode fazer o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação. Então, como é que é o diagnóstico para implantação? De novo, um casal que tem um risco para ter uma doença genética, cuja mutação já é conhecida, o erro genético já é conhecido. Você pode fazer uma fertilização in vitro. Quando o embrião tem 8 células, você pode tirar uma célula e saber se aquela célula tem a mutação ou não. Se não tiver, você pode então implantar aquele embrião e garantir ao casal que ele vai ter um filho sem aquela doença genética. Professor Jorge, quais são as implicações éticas que já estão ocorrendo? A principal implicação ética do advento da genética é que cada vez mais as pessoas terão que decidir e se responsabilizar por suas escolhas. Por quê? Porque a genética avança numa velocidade tão grande que coisas que pareciam impossíveis ontem e sobre as quais, portanto, você não tinha que exercer nenhum tipo de opção, porque não era possível, você dizia, se eu pudesse prever a cor dos olhos do meu filho, se eu pudesse escolher uma menina bem inteligente, se eu pudesse... Então, essa série de se eu pudesse, hoje em dia, tecnologicamente, tecnicamente, geneticamente, você pode. Resta saber se você quer. Então, curiosamente, diferentemente do que o bom senso poderia dizer, que quanto maior o avanço da tecnologia tem menos subjetividade, naquela ideia de que os seus exames mostram o quê? Que alguns médicos, e eu sou médico, mas alguns médicos gostam tanto de dizer que os exames dizem sem erro, né? O que a genética nos está provocando, nos está incitando, é que ela diz muito mais do que nós mesmos podemos interpretar, nós mesmos podemos nos apropriar. A genética cria um novo paradigma,
frente ao qual nós temos que nos posicionar com uma nova ética. E essa ética é a ética de uma responsabilidade de escolha.